Olá, meus amigos do canal Essência Ágape. Estamos de volta para mais um vídeo sobre a escatologia bíblica. E nesta oportunidade falarei um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. E para isso vou fazer uso do modo interpretativo segundo o método do dispensacionalismo bíblico. Existem alguns métodos de interpretação da história bíblica: o dispensacionalismo bíblico, aliancismo ou teologia da aliança, o método histórico redentivo. Em algum outro vídeo falarei um pouquinho a respeito desses métodos, de qual a diferença entre eles e de que maneira eles enxergam a história. Mas hoje, então, para interpretarmos as 70 semanas de Daniel, fazendo uso do método do dispensacionalismo, eu quero começar lendo com você o versículo 24 do capítulo 9 de Daniel, que nos traz diretamente ao assunto. Versículo 24 diz da seguinte maneira: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O capítulo 9 do profeta Daniel dão conta que o profeta, meditando nos livros do profeta Jeremias, chega à conclusão de que o tempo em que os filhos de Judá ficariam no cativeiro babilônico seria de 70 anos. Então ele começa a orar, a reconhecer o seu pecado e o pecado de seu povo diante da presença de Deus e pedir pela misericórdia divina. E em meio a esta oração do profeta Daniel, o Senhor vai enviar o anjo Gabriel para lhe revelar a respeito das coisas que haveriam de acontecer sobre o seu povo. E o termo que se é utilizado aqui no versículo 24, a qual lemos, que 70 semanas estão determinadas, esses 70 semanas no hebraico é Shavuim Shivim. Shavuim Shivim literalmente são 70 setes. Então, 70 setes estavam determinados sobre o povo de Daniel. E como então nós entendemos que esses 70 setes se refere a 70 semanas de anos e não de dias? Um dos argumentos é justamente pelo contexto. O contexto nos oferece que Daniel entendeu pelas profecias que 70 anos estavam determinados ao povo de Judá no cativeiro babilônico. O contexto está falando de anos, e no mais, esta tradição de trabalhar com semana de anos era comum também aos hebreus. Nós podemos observar isso, por exemplo, no livro de Levíticos. Traz-nos esta informação a respeito de anos, semanas de anos. Então, se o texto está falando sobre 70 semanas de anos, ele está falando sobre 490 anos. Se uma semana tem 7 anos, 70 semanas, 70 vezes 7, são 490 anos. É interessante observarmos que o texto diz que esses 490 anos, ou 70 semanas de anos, estão determinadas sobre o povo de Daniel e a sua santa cidade. Então, qual é o povo de Daniel? O povo de Daniel é Israel. Israel e a sua santa cidade é Jerusalém. Então, o cumprimento desses 490 anos, dessas 70 semanas de Daniel, é sobre Israel, é sobre o povo de Daniel. Então, não tem a ver com a igreja, tem a ver com Israel. E qual é o objetivo destas 70 semanas? O versículo que lemos nos traz a resposta. Ele diz que o objetivo é extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, ao final desses 490 anos,
Ao final dessas 70 semanas de anos que estão determinadas sobre o povo de Daniel, a saber, Israel, todos esses objetivos que aqui citamos deverão estar cumpridos. Então, a profecia finaliza quando todos esses objetivos se cumprem. Daniel, no versículo 25, diz da seguinte maneira: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, no versículo 25, o anjo começa a revelar a Daniel quando começa esses 490 anos, essas 70 semanas de anos, e quando elas se encerram. Nós percebemos que o anjo divide essas 70 semanas em 3 etapas. Uma primeira etapa contendo 7 semanas, ou 49 anos. Uma segunda etapa de 62 semanas, 434 anos. E, por fim, uma última semana uma última semana, que é a Septuaginta, totalizando 70 semanas. Nestes 2 primeiros períodos, o de 7 semanas e o de 62, totalizando 69 semanas, que dão 483 anos, o profeta diz que o início é o decreto dado por Artaxerxes Longímanos a Neemias para reedificar e restaurar a cidade de Jerusalém. Esse decreto se dá no ano de 445. Alguns estudiosos apontam 444 a.C. Então, nós estamos trabalhando entre 445 a 444 a.C. Esse é o período em que sai a ordem que o texto revela que foi dada para restaurar e edificar Jerusalém. Isso acontece por intermédio do reinado de Artaxerxes Longímanos, que vai enviar Neemias, um dos seus copeiros, para conduzir esse trabalho. Então, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe. Quem é ungido? O príncipe é o próprio Cristo. Se refere a Jesus. Então, desde a saída da ordem até o ungido, o Cristo, 7 semanas e 62 semanas. Então, o texto nos dá a entender que no primeiro período de 7 semanas, 49 anos, Jerusalém é reedificada. Jerusalém é restaurada em 49 anos. Depois, mais um período de 62 semanas, em que vai deste período da finalização da restauração da cidade de Jerusalém até a vinda do ungido, do príncipe, a saber, Jesus. Então, da saída da ordem para restaurar até Jesus, 69 semanas. E aí o texto nos continua dizendo no versículo 26, da seguinte maneira: depois das 62 semanas, e aqui nós precisamos compreender que ele está falando desse segundo período de semanas. O primeiro de 7 anos, de 7 semanas, que já foram passados. O segundo de 62. Então, quando o texto diz depois das 62 semanas, ele está, na verdade, falando após o cumprimento das 69 já passadas. Após as 69 semanas, será cortado o ungido e não será mais. Então,
ao final do cumprimento das 69 semanas, Jesus será cortado, Jesus será tirado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Observe que agora o príncipe que há de vir, ele está posto no texto com letra minúscula, dando o entendimento de que não se refere ao mesmo príncipe ungido que veio anteriormente e que foi tirado, a saber, o próprio Cristo. Agora o texto está falando de um príncipe com letra minúscula, e o povo deste príncipe destruirá a santa cidade, destruirá o santuário. Está se tratando do ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, general do exército romano, vai invadir Jerusalém e vai devastar a cidade, vai destruir e saquear o templo de Deus. Então, veja que não é o príncipe que há de vir, mas é o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe refere-se ao anticristo. E o povo deste príncipe vai destruir a santa cidade, referindo-se a Roma. Roma, o povo do príncipe, destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas observem comigo que estes acontecimentos, eles se dão no intervalo de tempo. O versículo que nós lemos logo no seu princípio, o 26, ele diz: após as 62 semanas, somadas as 7 que já foram passadas, após as 69 semanas, o príncipe ungido, Cristo Jesus, será cortado, será tirado. E aí ele traz alguns acontecimentos que ocorrerão neste período de intervalo das 69 semanas. E ele não está tratando da última semana ainda. É interessante observarmos, porque é criado um parênteses na história. É criado um período em que essas semanas deixam de ser cumpridas. Cumpre-se 69 semanas, e então existe um intervalo de tempo para o cumprimento da 70ª e última semana. Falta apenas uma semana para o cumprimento cabal da profecia. Mas nesse momento, nesse parênteses que é criado no texto, nós normalmente chamamos de dispensação da graça, ou dispensação da igreja, ou dispensação do Espírito Santo. São normalmente as nomenclaturas utilizadas para identificar esse período de parênteses na história, em que Deus deixa de cumprir a última semana, cumpre-se as 69 e guarda essa última semana para tempos finais, para tempos futuros. Então, 69 são passadas, hoje nós vivemos a dispensação ou período da igreja, e logo após a retirada da igreja, uma vez que as 70 semanas não são cumpridas a respeito da igreja, mas para com Israel, quando a igreja é tirada pela ocasião do arrebatamento, então volta o Senhor a cumprir as 70 semanas, faltando apenas essa última semana, 7 anos para se cumprir. Então, hoje vivemos a dispensação da igreja, ou dispensação da graça, ou dispensação do Espírito Santo, como preferir. Na ocasião do arrebatamento, que é pré-tribulacionista, a igreja é tirada e Deus volta a tratar com Israel por ocasião da 70ª semana. Esses 7 anos que faltam é o que nós denominamos de grande tribulação. E por que nós entendemos que esse período denominado de grande tribulação, ele está dividido em 2 partes: 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Pelo que se diz no versículo posterior, o 27, a respeito
do cumprimento desta última semana. Olha o que diz o texto. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Aqui está se referindo à última semana que falta para se cumprir. E esse ele que vai firmar esta aliança se refere ao anticristo. Então, nessa última semana que falta se cumprir, o anticristo firma uma aliança com muitos pelo período de 7 anos. Mas, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, quando chegar na metade da semana, 3 anos e meio, este acordo que o anticristo confirmou com muitos vai ser quebrado. Ele vai quebrar este acordo e estes muitos que com ele fez esta aliança perceberão que foram enganados. E aí começa um período de perseguição e de guerra. Aquela aparente paz dos 3,5 anos primeiros deixa-se para trás e começa um período de perseguição e de guerra, porque ele faz cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E aí o texto diz, e sobre a asa da abominação virá o assolador, ou seja, agora o anticristo mostra a sua verdadeira cara, mostra quem ele é de verdade e que todos aqueles que com ele fez acordo estavam enganados, foram enganados, e agora ele começa a sua perseguição. Mas o seu fim também está registrado. Olha o que diz a continuação do texto. Até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, o anticristo. Então ele começa a promover as suas abominações. Ele vem de forma intensa sobre as asas da abominação, mas durante um período de tempo ele executa essas suas perseguições e abominações, porque ao final dos 7 anos virá também a destruição que está determinada sobre o assolador. E nós falaremos sobre este assunto no próximo vídeo, quando nós abordaremos de maneira mais abrangente ou de maneira mais profunda a grande tribulação. Fiz apenas um panorama para que não ficasse no ar essa última semana de Daniel, a saber, os 7 anos que faltam para o cumprimento da profecia bíblica das 70 semanas de Daniel. Então, do que nós sabemos, dos 490 anos, 483 são passados. Apenas 7 faltam para se cumprir, a saber, a grande tribulação que há de vir sobre todos os homens que habitam na terra. Antes disto, a igreja será promovida aos céus, será tirada, em cumprimento de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro no Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja vai ser arrebatada, ela vai ser levada aos céus. E aí começa o período denominado Grande Tribulação, onde Deus volta a tratar com Israel para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo sobre a escatologia bíblica. Deus te abençoe.